sequência, não é? Pelo menos eu não costumo falar aqui, não é, dos assuntos mais internos que estão relacionados com a consciência de Krishna propriamente dita, que é especificamente, né, a minha linha, né, é por esse caminho que eu transito, né? Então eu estou nessa direção, estou nesse caminho. Essa foi a minha opção, consciente, não é? Depois das devidas deliberações a respeito de qual seria, né, a proposta mais apropriada para ser assimilada, para ser aceita, diante de tantas propostas, né, de tantas possibilidades, de tantas ofertas, não é? E o interessante, não é, que assim, na medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo, a variedade de ofertas religiosas também vai se desenvolvendo na mesma proporção. Então, mas a consciência de Krishna é, assim, tradicional, muito antiga, remonta já a milhares de séculos. Pelo menos a consciência de Krishna, ela é mais antiga que o judaísmo ou o cristianismo. O islamismo nem conta, porque o islamismo é praticamente recente, né? Tem 1.500 anos, né? Mas, assim, pode-se colocar uns 4.000 anos antes do cristianismo ou do judaísmo. A consciência de Krishna já é, assim, praticada, já é vivenciada pelos Vaishnavas. O Vaishnavismo tem pelo menos uns 6.000 anos, 7.000 anos, né, de registro, né? Só que se a gente for rastrear, de acordo com as histórias dos Puranas, isso vem de antes, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui, tá? Eu vou finalizar hoje o estudo que nós estamos fazendo do Anahata Chakra, né? Então, só para concluir o raciocínio, sobre a consciência de Krishna, eu falo num outro fórum, não é, que o meu canal, que é o canal dos Buscadores do Infinito, e ali eu trato especificamente do estudo do Bhagavad Gita. Então, ali eu me sinto à vontade para falar sobre Krishna, sobre a consciência de Krishna, sobre a filosofia Vaishnava especificamente, e ali é onde, então, eu assim, coloco na mesa do debate todas as possibilidades de entendimento de Deus e apresento as suas respectivas vulnerabilidades. Então, eu apresento a consciência de Krishna como uma proposta mais consistente diante do problema do mal, né? Mas quem quiser conhecer um pouco mais do tema mais interno, então tem um grupo, né, que é o Teorema dos Sonhos, que tem, assim, a finalidade específica de investigar já as diferentes teologias universais, que são diferentes propostas para resolver a equação da existência, né? E o Vaishnavismo como proposta mais coerente. Então, o Teorema dos Sonhos, e também tem um grupo, que é o canal, né, na verdade, com os vídeos sobre o estudo do Bhagavad Gita, que é já lá, né, no caso, não é, o estudo do Bhagavad Gita mesmo, propriamente dito. Muito bem, então eu vou fechar aqui com o Anahata Chakra hoje, né? Vou fazer o geral, depois vou finalizar o raciocínio. O Anahata Chakra, então, ele é o chakra que preside essa área do corpo, que é o coração. Ele é o receptor dos sinais, na verdade. Ele é o receptor do sinal. A alma, o que nós chamamos de, né, o Atma, ou o princípio original, o fundamental, ele permanece numa região fixa, que é uma espécie de berçário, né, universal, existencial, chamado a refulgência do corpo do absoluto. É a refulgência, né? Então ela permanece aí como se fosse um bebezinho num berço, sonhando. E na medida que ela sonha, ela emite sinais. Esse sinal, que é a consciência, é trazido, capturado, através de um sistema chamado Mahamaya, que é uma espécie de hipnose induzida. Então, a consciência é trazida até essa simulação,
que é o que nós chamamos de mundo material, e ela então é condicionada dentro de uma bolha, que é chamado corpo, que é praticamente uma máquina de produzir conhecimento, de produzir experiências. E essas máquinas, elas interagem entre si, são chamados os 3 modos da natureza material, e a consciência, então, ela é convencida a acreditar que é ela que está atuando. E nesse ponto, nós então passamos a acreditar que nós somos os corpos, que nós somos os personagens que nós estamos vivendo e que tudo isso é real. É mais ou menos assim que funciona. De um modo geral, é assim que funciona. Então, o Anahata Chakra, né, olha só, ele é o captador do sinal. O corpo, ele é uma tecnologia sofisticada, com receptores, né, são softwares de recepção, que nós chamamos de chakras. Eles têm um funcionamento técnico, tem uma forma de entender o funcionamento deles. Mas, basicamente, eles não são, eu já falei lá no início, né, eles não são redondinhos, né, eles são de forma triangular, na verdade. Só que eles giram muito rápido, então fica parecendo que eles são uma hélice. Por isso se diz chakra. Chakra é uma roda ou uma hélice, ok? Então nós observamos na forma de uma hélice, mas se a gente desacelerar a velocidade do chakra, a gente vai ver que são pequenas formas triangulares que compõem a base, né? Mas só que a velocidade, porque elas funcionam como um exaustorzinho, né? Se tem um exaustor, você liga ele está lá. Você liga ele fica parecendo uma esfera. E ele está sugando. Então, esse chakra, ele tem a função de um exaustor. Ele fica girando rápido e ele, então, suga a consciência para dentro do corpo. E como é uma espécie de buraco negro, uma vez que a consciência está ali, ela fica aprisionada e ela não consegue sair, né? Quando a consciência entra no horizonte de eventos, que é o campo da captura do chakra, ela simplesmente é absorvida e não tem como sair. Então, ela fica aprisionada. Por isso se diz que nós somos almas condicionadas ou aprisionadas, caso, né, assim, é um adjetivo. E aí, uma vez aprisionadas, uma vez ali dentro, nós então passamos a nos adaptar a essa prisão, que é o corpo, nos identificando com a prisão, que é o corpo, e vivendo a existência como se nós fôssemos os corpos. Isso chama-se basicamente ignorância ou condicionamento. Então, a função do Anahata Chakra são 2. Primeiro, capturar a consciência da entidade viva, convencendo-a de que ela é o corpo. Depois, preparar a entidade viva para descobrir que ela não é o corpo. Olha só que interessante, é um paradoxo, né? É como, por exemplo, tem um ditado que diz: é preciso criar raízes para ter asas, né? Ou seja, então, primeiro, é preciso passar por essa experiência da identificação com o corpo, porque é assim que nós percebemos que nós somos personagens, ou personalidades, ou pessoas, com a experiência da individualidade, mas depois nós temos que aprender que nós somos pessoas, mas nós não somos as únicas pessoas e também nós não somos o centro do universo. Nós somos pessoas, existem outras pessoas que sentem como nós, sofrem como nós, e, portanto, é preciso pensar nas outras pessoas enquanto pessoas que também sofrem e que, portanto, a empatia pelo sofrimento do outro deve estar na pauta do entendimento do que é ser uma pessoa. É o que se chama de, né, humanidade, né? A série humana tem a função de tornar a alma que sai dos reinos animais, não é? A alma, ela fica aprisionada, não é, nos princípios animais, nos reinos animais, e ali ela pensa: sou um leão, sim, sou um crocodilo. Não, dessa vez sou eu, sou uma serpente. E assim a alma fica pensando que é uma serpente, que é um inseto, que é uma planta, que é um animal feroz, que é um animal, enfim. E ela vive esse estado de condicionamento até que ela chega na fase humana, na série humana. Na série humana, ela passa a pensar: sim, é isso mesmo, agora sim, já entendi, sou um ser humano. Isso também passa, com o tempo, essa ideia vai passar. Só que, para que essa ideia, esse princípio, essa percepção de que eu sou humano seja superada,
é preciso que o humano primeiro se torne humano, para depois deixar de ser humano, que é o paradoxo, né? Criar raízes para ter asas. Então, ser humano, nós almas condicionadas, estamos na série humana para aprendermos a sermos humanos, primeiramente, e uma vez que nós entendemos o significado de ser humanos, aí sim nós podemos já ser assimilados na próxima fase, que é sermos divinos. É um processo de decantação. Mas, quando nós falamos ser humanos, nós estamos falando de princípio que é o equivalente de compaixão, que já é o fator a ser assimilado no Anahata Chakra. Não é? Quando o padre diz lá na missa assim, irmãos, onde está a humanidade? Né? Porque os padres têm aquela tonalidade de voz assim, meio hipnótica, né? Então, é meio padrão dos padres esse tipo de... Né? Então, normalmente eles falam assim, irmãos, onde estará a humanidade? É preciso humanizar-se. Né? Assim que eles falam? Eu não está rindo aqui. Porque de vez em quando eu levo ela na missa para rezar. Somente quando minha mãe estava aqui, a gente sempre ia, né? Mas assim, e os pastores... Eu não vou imitar pastor aqui, porque é mais intenso. Mas, de modo geral, a ideia é que nós estamos aprendendo a nos humanizar. E humanizar-se significa despertar a compaixão, o princípio de compaixão. Humanidade, não é? Significa compaixão. A palavra humanidade está intrinsecamente relacionada à compaixão. Não é? Olha só que interessante. Humanidade pode ser um substantivo, né, para demonstrar o grupo dos seres humanos, o coletivo, né? E, ao mesmo tempo, um adjetivo de compaixão, de sentimento, né? Então, já podemos usar a palavra humanidade para expressar o grupo, mas também podemos usar a palavra humanidade para demonstrar o sentimento de compaixão, que é a característica de ser humano. Então, ser um ser humano significa ter humanidade. E ter humanidade significa ter compaixão, ou pensar em termos de compaixão. E a alma que não entender esse princípio não entendeu a série. Enquanto ela não entende o princípio da série, ela precisará repetir a série, como professor. Como que está, Mariazinha? Quando terminou o exercício? Ah, não, professora, não terminei. Ah, mas então termina, tá? Mas, professor, é hora do recreio. Mas, filhinha, tem que terminar o deverzinho, depois você vai. É assim. É assim com a gente também. Já despertou a compaixão? Já entendeu o assunto dos seres humanos? Ah, não estou afim, não estou interessado. Tudo bem. Então, já posso me divertir? Não. Tem que continuar aprendendo. Mas como é isso? Copos de carbono, relacionamento com outros que também são assim como você, e o desgaste das relações, as frustrações. Mas não tem como pular essa parte? Tem. Você só precisa assimilar o conteúdo. Aí pula. É simples assim. É como aprender, né? Então, o Anahata Chakra tem essa função. E a compaixão não é um sentimento que aparece simplesmente porque a pessoa é dotada de compaixão. Não é assim. É fisioterapia. Compaixão é fisioterapia. É como ir na academia, né? Você pega esse pessoal assim que tem, por exemplo, antes e depois. Você mostra o cidadão, o sujeito lá, esquelético, torto, curvado assim. Aí daqui 3 meses ele está lá bombadão, curioso, né? Galante, interessado em expandir a humanidade e tudo isso. Então, por quê? Fisioterapia, exercício, alimentação, exercício de terapia, né? Às vezes tem esses vídeos, né, que a pessoa pega um animalzinho maltratado, um gatinho, um cachorro maltratado, um animal na floresta maltratado, e aí está assim totalmente destruído, né? E leva para um abrigo, cuida, alimenta, faz exercícios, tratamentos e tal, e volta assim refulgente, belo, gracioso, né? Tratamentos. A fé e a compaixão é assim. Nós encontramos ela abandonada, depredada, surrada, deprimida, triste, reativa. É assim que nós encontramos a nossa fé. A gente olha para o nosso interior e observamos a nossa situação de fé, semelhante a um cachorrinho abandonado, né, a um gatinho ali abandonado.
E o que é? Qual é o procedimento? Tratamento, cuidados. Ela vai ficar assim, florescida. A fé é algo que se aprende, né? A fé não é um dom que a pessoa tem porque tem. A fé é um princípio que todas as almas têm, porque para você poder ir até a padaria, comprar o pão, você precisa ter fé de que você vai voltar para casa, não é? Para você poder planejar ter um filho, você precisa ter fé de que você vai viver muitos anos. Para você se casar, você tem que ter fé de que a sua esposa, o seu esposo não vai falecer no dia do casamento. Tudo isso requer fé, requer esperança, requer a sensação de que as coisas vão continuar normal. Fé. Então, fé é algo que nós temos. Agora, tem alguns que fé de mais, outros que têm fé de menos, né? É dito assim, esse ditado, porque as pessoas, né, assim, quando colocam a situação de uma maneira pejorativa, elas vão dizer assim, não tenho fé. Não tem fé, só está sendo aplicado de uma outra forma. Entendeu? Mas a fé é um princípio intrínseco. É como dizer que a água não molha porque está congelado. Não molha, molha sim. Passa a mão lá, passa um paninho, você vai ver que molhou. Entendeu? Então, a fé é um princípio natural, existe de qualquer forma, entendeu? Agora, ela pode ser colocada nessa direção ou naquela direção. Né? Então, um princípio que vai negar a existência de uma inteligência superior vai admitir que não tem. E para isso ela vai precisar construir a sua fé, de que isso é assim, ou de que é assado. Né? Então a fé é algo que deve ser cultivado de forma positiva. E a compaixão é a mesma coisa. É o mesmo princípio. Necessita de fisioterapia. Então, existem algumas técnicas que desenvolvem a compaixão, que ajudam a desenvolver a compaixão. Né? Você pode fazer trabalhos voluntários altruístas com crianças. É muito gostoso, porque você acaba se divertindo bastante também. Não é? Existem muitas pessoas que precisam de ajuda, hospitais, por exemplo, você pode se tornar um doutor da alegria. Por exemplo, o Hardwin ajudou a fundar um grupo para ouvir as pessoas que com tendência suicida. O que nós temos que fazer é fazer alguma coisa. Isso é certo, alguma coisa. Os instrumentos de terapia, exercícios, tem vários, tá? Tem vários. Mas alguma coisa tem que ser feita. Para quê? Para despertar o princípio de compaixão. Mas não quero fazer nada. Não vou fazer nada, não quero fazer nada, não gosto, pronto, não vou fazer nada. Ótimo. Aí como essa pessoa fica? Se você, por exemplo, se eu sou Deus, e eu tenho 10 pessoas ali que eu estou assim, desejosas que evoluam espiritualmente, mas não querem saber de nada, não vão fazer nada, não vão fazer esforço nenhum. Mas elas querem realizar os seus desejos egoístas, elas querem divertir-se, elas querem viver a vida. Ok. Então, como é que elas vão despertar a compaixão, mesmo que elas não queiram, ainda que de forma muito lenta e gradual? Dharma, trabalho. Elas vão ter que trabalhar para realizar os seus desejos. Né? E aí, o que acontece? Ela vai ter que ser o porteiro do prédio, vai ter que ser o presidente da empresa, terá que ser o gari, terá que ser o dentista, o médico, a enfermeira. Ela vai ter alguma ocupação. E essa ocupação, basicamente, é servir aos demais, servir ao outro, é servir ao próximo. E aí, nesse caso, a pessoa fica praticando exercício de compaixão estimulada pelo egoísmo. Mas é assim, bem homeopático, bem lento, mas como o universo é eterno e a pessoa pode nascer e renascer milhões e milhões de vezes, então no final dá tempo, entendeu? O universo tem a configuração de ter paciência, porque ele já viu isso acontecer antes algumas vezes e sabe que vai acontecer agora e vai acontecer no futuro. Então o universo tem tempo e paciência para aguardar o nosso tempo. O problema é que cada vez que a gente recebe um corpo de carbono, é aquela mesma história. Me ajuda, não quero morrer. É sempre assim, entendeu?
Então, esse desconforto de ficar nascendo, renascendo e morrendo não é inteligente. O nosso mestre espiritual dizia assim: o mundo material não é para cavalheiros e nem para damas. O mundo material é apenas para rebeldes e ignorantes. Então, escolha a sua posição. Então, assim, na medida em que nós admitimos um nível superior de existência, nós nos preocupamos em como desenvolver esse nível superior de existência, porque as vantagens disso daí é justamente ter, o conforto existencial que nós estamos buscando, porque nós temos a intuição de eternidade. Ninguém quer, assim... As pessoas que querem morrer, se cometem suicídio, na verdade, o que elas querem? Simplesmente aliviarem-se dos sofrimentos. Elas querem ser felizes, querem aliviarem-se dos sofrimentos. E as técnicas que ela utiliza para aliviar-se do sofrimento é uma técnica reversiva, é uma técnica autodestrutiva, que não é biologicamente em harmonia com o universo, porque todas as células se juntam para preservar o corpo, né? E na medida em que você vai na direção contrária, é claro que isso não vai produzir um resultado positivo, vai dar um efeito colateral. Esse efeito colateral, ele é experimentado na medida do tempo, pela forma do karma, né? E isso, cada um vai experimentar o seu próprio karma. Mas, de um modo geral, o Anahata Chakra é aquela plataforma de lançamento ao qual nós temos que chegar. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, né? Não é isso que foi dito pelo Mestre Jesus? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ninguém chega a Deus se não for semelhante à natureza, pelo menos, da mentalidade de Jesus. O emocional dele tem que estar presente. Ele é um mestre. A compaixão é a característica principal de Jesus e ninguém consegue, na plataforma de lançamento, ninguém consegue se lançar se não for através desse princípio. É um combustível, é um antídoto que elimina o orgulho, né? O orgulho, ele é pesado, ele é um programa muito denso, ele ocupa muito da memória, e o sistema não consegue fazer as funções principais para se lançar. Então, a compaixão dissolve o vírus, que é o orgulho, e deixa o programa livre, leve, para voar e transpor os muros altos da ignorância, que é a prisão que mantém a alma nascendo e morrendo no mundo material. Basicamente, o processo da evolução é profissional. Tudo bem que nós fazemos motivados pelos sentimentos, mas ele é profissional. É uma técnica de evolução. A evolução é um princípio profissional. Uma vez que você entende o que deve ser feito. Algo deve ser feito. E deve ser feito com uma mentalidade, com uma consciência profissional mesmo. De entender que aquilo deve ser feito não apenas para melhorar a humanidade ao redor de si, mas aquilo é o passaporte, que é uma plataforma de lançamento. Alguém pode dizer assim: mas isso daí não é egoísmo, você não está fazendo interessado? Não tem problema nenhum. Tem que haver o interesse. O interesse tem que haver. Ninguém vai à igreja rezar, ninguém busca, se não tiver a esperança do interesse de não ser mandado para o inferno. Tudo é interesse, né? Uma mãe, por exemplo, que é o ser mais desinteressado, quando está cuidando do seu filho, tem interesse. O interesse é o amor do filho. Mas o amor é desinteressado, sim. É desinteressado, entre aspas, porque uma mãe que cuida carinhosamente do seu filho, mas recebe de volta grosseria, desprezo e maltratos, logo chia. Fala: ei, baba. Já pega logo uma varinha. Aí eu quero ver se o interesse aparece ou não. Então, quer dizer, ninguém necessariamente age desinteressado. Agora, tem interesses que são nobres e interesses que são inferiores. O interesse de maternar a humanidade com o objetivo de autopurificação é um interesse nobre.
é um egoísmo coletivo, portanto, ele se torna altruísmo, não é? O Raul Seixas, ele acertou na fórmula que ele apresentou, ele errou na conclusão da fórmula, mas a fórmula estava correta, né? Eu sou tão egoísta, mas tão egoísta, que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, quando o egoísmo atinge o auge, que é onde ele não tem mais como crescer, como ser egoísta, aí ele se transforma em altruísmo, né? O auge do egoísmo está correto. Quando não tem mais espaço para crescer, quando o egoísmo não tem mais para onde ir, ele só tem uma alternativa: tornar-se altruísmo. E quando ele se torna altruísmo, é quando ele atinge a sua função natural de ser, que é o altruísmo. O egoísmo é a parte básica, é o adubo inicial. Então, o adubo é necessário, mas nós não apreciamos, nós não ficamos encantados com o adubo no chão, na planta. Nós ficamos encantados com a beleza da flor, com o perfume da flor. A gente até sabe que tem adubo envolvido na história, mas o que nos encanta mesmo é a beleza da flor. Então, o egoísmo é adubo. Vai estar lá em algum momento, ele vai apodrecer e vai virar adubo, vai virar esterco. Está destinado a isso. Mas, enfim, é a parte inicial. Agora, quando fica elevado, então se transforma em altruísmo. E altruísmo é o princípio inicial do Anahata Chakra, que é a compaixão. Então, o Anahata Chakra, ele é a plataforma que é como uma estação de trem. O mesmo trem que chega, a mesma plataforma que recebe o trem, também é a plataforma que lança o trem. Certo? O Anahata Chakra é o mesmo chakra que recebe a consciência, é o chakra que impulsiona a consciência para frente. Tá? Então, imagina que você quer ir até a Índia, e você vai até o aeroporto. Você chega até o aeroporto. O aeroporto é a plataforma de lançamento. E o motorista, olha só, o piloto do avião pode dizer o seguinte: ninguém chegará à Índia se não for por mim. Não é? Ele está representando toda uma estrutura. Ele está representando a plataforma, ele está representando o governo da Índia que vai autorizar o avião a pousar, ele está representando a empresa que é a dona do avião, ele está representando a engenharia que produziu o avião, ele está representando a empresa dele que permite que o avião esteja ali, ele está representando o governo local que permite que aquele aeroporto esteja presente, mas no momento toda essa estrutura organizada está condensada na forma do piloto. Ninguém chega à Índia se não for através do piloto. E está correto ele afirmar isso. Então, existe uma estrutura muito grande dando sustentabilidade a essa afirmação. Agora, se a gente não entrar no avião, a missão do piloto ficou obsoleta. Porque a grandiosidade, a importância do piloto consiste em transportar os passageiros. Né? Assim como o nosso Sol, por exemplo. Aqueles que são alunos da série Sol podem entender isso, ou devem entender isso que vai ser dito agora. Existem sóis no sistema solar que fazem o nosso Sol parecer uma formiguinha diante de um elefante, devido ao tamanho e à intensidade de massa e calor produzido. Mas só que esses sóis, eles não têm valor nenhum prático, pode-se dizer. São semelhantes a resíduos, poeiras. Porque ali não tem um ecossistema, não tem vida ao redor. Então eles se tornam apenas objetos de estudos, nada mais. Agora, o nosso Sol, embora seja pequenininho, ele é muito valioso, ele é muito importante. Por quê? Porque tem uma coisa valiosíssima ao redor dele, que é a Terra, que é a vida. O que dá importância ao nosso sistema solar não é o Sol, mas a Terra. Porque esse nosso Sol sem a Terra fica inútil, fica poeira. Não inútil, mas adubo, né? Poeira. Então, o que dá valor ao nosso Sol é a Terra, e não o Sol propriamente dito. Entendeu? Então, o que dá valor a nós é aqueles que dependem de nós, porque a Terra depende do Sol.
Então, aqueles que dependem de nós, e o nosso esforço por proteger, e educar, e ensinar, e cuidar, e maternar aqueles que dependem de nós, é o que faz de nós seres valiosos. Quando nós nos tornamos egoístas, pretensiosos, e puxamos tudo, concentramos tudo para nós, a nossa importância fica relativa. Se o sol reclamar que eu sou o importante, que eu sou o poderoso, pronto, acabou. Não existe mais nada. Entendeu? Porque a função de grandiosidade do nosso sol é proteger a Terra, dar viabilidade para que a Terra exista. Tirou a Terra, o nosso sol acabou. Então, se tirar o princípio da compaixão da operação, acabou. Né? Vira poeira. Assim, nós podemos chegar até a plataforma, que é a plataforma de lançamento, que é o Anahata Chakra. Mas se não entrar no avião, não chega até a Índia. É preciso entrar no avião. Não é? A tripulação vai dizer, senhora, por favor, venha até aqui. Entre nessa fila. Aí, se a pessoa tiver com ego, vai dizer, mas por que eu tenho que entrar na fila? Quem determinou que eu terei que entrar na fila? Passa o carregador para mim, por favor. Eu sou uma pessoa livre, eu tenho minha própria, não é? Assim, forma de pensar, eu não vou entrar em fila nenhuma. Eu decido a minha vida. Quer dizer, imagine que você vai ao médico e aí você que está com problema de saúde, o médico diz, senhora, por favor, abra a boca. Mas por que eu tenho que abrir a boca? Que história é essa? Que você vai me dar a ordem agora por quê? Mas, senhora, eu preciso verificar, eu só vou abrir a boca quando eu quiser. Se eu não quiser, eu não abro. Eu sou dono de mim, eu sou o proprietário do meu corpo, como é que fala? Meu corpo, minhas regras. Aí fica difícil, né? Aí complica tudo, porque como é que o médico vai fazer o trabalho dele se o paciente não cooperar? Da mesma forma, nós podemos até chegar na plataforma de entendimento do conhecimento espiritual. Mas se nós não observarmos certos protocolos que viabilizam para que esse princípio se torne real ou amadurecido, a gente fica no aeroporto. Tem uma pessoa que mora no aeroporto, que ele tem uma reportagem. Faz 15 anos que ele mora no aeroporto. Entendeu? Então, o Anahata Chakra, ele é uma plataforma que você pode permanecer ali eternamente também. Não é? Não tem problema nenhum, tem tempo, o universo. O problema é que cada dia, ou seja, cada vida é aquilo, né? Corpo de carbono, nasce, renasce. Então, é preciso entrar no avião para decolar. E para entrar no avião, os passageiros são convidados a deixar, não é, excesso de bagagem para trás. Quem já teve essa experiência? Eu já passei por isso algumas vezes. É muito ruim. Você chega lá no aeroporto com mais bagagem do que é permitido, o que acontece? Na hora de embarcar no check-in, a menina vai dizer, mas senhor, por favor, não faça isso, meu senhor. Passou a quantidade, tem que retirar. Aí você tem que ir lá, abrir a mala, tirar o peso, dispensar, voltar, pesar de novo. Se estiver passando 1 quilo, ela vai falar, mas senhor, o que é isso? Você está tentando me trapacear, volta lá. Aí você tem que voltar. É terrível. Então, não pode um peso mais do que é permitido. Então, assim, na hora de nós embarcarmos no avião transcendental do Anahata Chakra, o orgulho não é aceito. O orgulho fica de fora da operação. Então, a gente, pelo menos o excesso, né? Algum é permitido, mas em excesso não, porque atrapalha. Então, nós precisamos, para poder utilizar esse princípio, nós temos que fazer o seguinte exercício, para finalizar, então, o raciocínio que eu vou terminar agora. O seguinte exercício. Nós temos que praticar o princípio do altruísmo e da compaixão, entendendo que isso é para a nossa cura. Isso é para o nosso benefício, para a nossa cura. Tudo bem, o outro precisa, o outro necessita da nossa ajuda. Mas essa é a nossa cura. Então, nós temos que tomar o remédio. O remédio deve ser tomado.
existem muitas formas. Nós, por exemplo, nós temos, não é, o nosso grupo, a gente tem esse exercício de maternar as pessoas, né? Então, nós estamos, assim, dispostos a ouvir as pessoas, a atendê-las, dar assistência e materná-las. Então, isso é um exercício de compaixão, né? Nós estamos exercitando o nosso sentimento de compaixão. Às vezes é até um pouco desconfortável até você ficar ali, assim, é como icterícia, né? Ou icterícia, a doença chamada icterícia é uma doença assim, que ela faz com que a pessoa experimente tudo como amargo. A pessoa fica amarela, inclusive, é um problema do fígado. Então, a pessoa não sente sabor, ou seja, tudo fica amargo, qualquer coisa fica amarga. Se ela pegar açúcar e colocar na boca, ou uma colher de mel, ela vai experimentar como uma coisa amarga. Tudo é amargo para ela. E qual é o tratamento? Continuar comendo o doce, né? Por exemplo, uma vez eu encontrei um menino no ônibus com uma barra de chocolate desse tamanho e comendo chocolate. Aí eu olhei para ele e falei, mas cara, você vai morrer com isso daí, você vai ter uma overdose. Ele falou, não, o meu médico mandou, eu tenho que comer uma barra dessa daqui durante um mês, todos os dias. Aí ele pegou e me deu um pedaço, né? Ele falou, experimenta para você ver. Aí me deu um pedacinho, eu comi, era super doce, super doce. Eu falei, nossa, mas isso aqui é muito doce. Eu falei, então, ele falou, tem que ser assim mesmo. Só que eu, quando como, sinto amargo. Você não imagina como é difícil para mim fazer isso daqui. E eu só consigo comer tomando água. E o pior é, quando eu tomo água, também é amargo. Tudo é amargo. Mas como é isso? Aí ele falou, explicou, é a doença, icterícia, é assim. E isso vai resolver? Bom, o médico disse que depois de um mês, se eu ficar comendo isso daqui, vai voltar o meu sentimento de sabor, vai voltar ao normal. Então, assim, quando a pessoa está doente, ela não sente sabor, ela não sente prazer, ela não sente satisfação no altruísmo. O altruísmo é uma coisa que, assim, meio... A pessoa faz meio, assim, malemar, faz um magazinho ali só para dizer, já fiz, tá bom, aceita aí e tal. Assim é que nós lidamos com relação ao altruísmo. Nós temos essa icterícia, que é a avidia, e na medida em que nós temos essa aversão ao altruísmo, isso denuncia a nossa doença, que é o egoísmo e o orgulho. Com essa doença, né, a gente não consegue embarcar. Hoje, por exemplo, atualmente, né, se você fizer lá o testezinho e detectar que você está com vírus, não embarca, né, volta. Então, esse procedimento de seleção também se dá para conseguir embarcar aí no Anahata Chakra, que é a plataforma de lançamento. Não pode ir com egoísmo e não pode ir com o excesso de orgulho. Tem que estar na média tolerável e tem que ter alguma leveza de espírito, que é sabor no altruísmo, o prazer no altruísmo. Então, a gente tem que continuar fazendo altruísmo até que isso demonstre alguma satisfação, algum prazer. Quando você sente satisfação em realizar o altruísmo, em fazer o altruísmo, isso significa que começa a sentir que você está ficando são, a cura, está começando a ficar curado. Que é quando a pessoa tem icterícia, quando começa a sentir o sabor do doce, significa que o fígado recuperou as funções naturais e a pessoa está saudável. Então, enquanto nós não sentirmos satisfação ou prazer nas práticas de piedade e altruístas, nós estamos adoecidas e somos pacientes e vamos ser, direcionadas para o renascimento, que é um ambiente apropriado para almas adoecidas. Então, as almas que estão adoecidas ficam em quarentena, e a quarentena é o mundo material. Então, é uma quarentena. Para sair da quarentena, é preciso observar os protocolos de higiene para que se purifique do vírus e possa, então, ter uma vida normal. E essa é a situação, né? E o vírus é o orgulho e a necessidade, ou a letargia, né? Que é o equivalente da aversão ao altruísmo, né? Da ojeriza ao altruísmo, que é a presença do egoísmo e, enfim, do orgulho. Ok?
Faz sentido? Perfeito. Ok. Agora eu falei com ele. Pessoal, Ele perguntou se faz sentido. me perdi aqui. Ué. Fui fechar o telefone, não estou achando a minha... Tá sem imagem. Coloca no código que tem em cima. Não é ele, tá? Ele volta. Não é ele. Eu, na verdade... Uhum. Ah, sim, achei. Pronto. Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma perguntinha só, tá? Vou fazer para Manuela. Pode ser, Manuela? Só, Manuela, se você estiver me ouvindo, só dá a sua opinião sobre essa explicação, se faz sentido. Como que faz sentido para você? Deva, Oi. tá falhando. Meu microfone. Tá conseguindo me ouvir? Naíse, fecha seu microfone, Nay. Estou conseguindo te ouvir, Manuela. Deva, depois de dar uma olhadinha, eu fiz uma pergunta, eu estou com uma dúvida. Não sei se pelo celular você consegue ler. Consigo, sim. Tenho aqui comigo. No exemplo do Sol, no exemplo do piloto, se não entrar no avião, a função do piloto se torna inútil. Assim, num certo sentido, né? Não necessariamente em termos absolutos, mas para essa metáfora que nós estamos utilizando, sim. Então, posso afirmar que Deus é importante, mas eu também sou importante para Deus. Se eu não entrar no avião de Deus, a função dele se torna inútil? Quem dúvida? Olha só que interessante, né? Pergunta interessante, né? Veja bem, não necessariamente, né? Assim, não é que fique inútil, né? Porque, por exemplo, se eu não entro no avião, não significa que ninguém entrará, né? Outros entrarão. Então, o piloto vai pilotar o avião, né? Então, ele vai transportar outros. O absoluto, ou Deus, né, ele é autossatisfeito. Ele é satisfeito em si mesmo. Chama-se Atmarama. Autossatisfeito, satisfeito em si mesmo, significa que se a pessoa fechar os olhos, ela já está feliz. Ela sente satisfação, bem-estar, bem-aventurança, ela está feliz. Entende? O amor, ele aumenta essa felicidade. Né? Aqueles que amam gostam do amor, mas não necessariamente são carentes. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que ama outra pessoa, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que ama a si mesma, no sentido de que ela está feliz consigo própria, que é o ideal, né? Porque nos relacionamentos, nós entramos em relacionamentos esperando que o outro nos faça felizes. Isso é uma espécie de carência que vai transferir para o outro uma responsabilidade muito grande. Talvez o outro nem consiga carregar esse peso, né? E acaba dando errado. Então, nós temos que estar felizes para que o outro, no contato conosco, se torne feliz. Então, isso deve ser um pensamento coletivo, né? Aqueles que conseguem chegar nesse nível conseguem viver sozinhos. Aqueles que são capazes e são felizes consigo próprios, conseguem fazer outros felizes. Não é? A solitude, não necessariamente a solidão. Né? Aqueles que são assim, autossatisfeitos, eles conseguem permanecer longos períodos de tempos sozinhos. Isso não necessariamente significa que eles estão depressivos ou doentes. Eles simplesmente sentem satisfação consigo mesmo. Mas eles também não têm origeriza a estar com outras pessoas. Quando eles estão com outras pessoas, eles interagem, são felizes, são alegres.
Não há problema nenhum em relação a isso. Mas também eles conseguem ficar longos períodos de tempos sozinhos e bem. Então isso é mais ou menos satisfação, só para a gente ter uma ideia, né? E a suprema personalidade de Deus é Atmarama. Rama significa satisfação, prazer, bem-aventurança, bem-estar. Por isso que nós cantamos no mantra Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, amor. Rama, satisfação, bem-estar. Amor, satisfação, bem-estar. Né? Então, a suprema personalidade de Deus, ele já sente em si mesmo amor, satisfação e bem-estar. Nós é que estamos experimentando o efeito colateral do orgulho e do egoísmo, que é a insatisfação, a irritabilidade e o desejo de autodestruição, que é a depressão. Então, esse estado de espírito é ruim para nós, não é? Não necessariamente para Deus. Evidentemente, que, por exemplo, do ponto de vista do Supremo, ele sente, não é, amor. Então, o sentimento dele é de aumentar o amor. Não necessariamente que ele está triste e deprimido, talvez, porque uma pessoa não quer aproximar-se dele ou está distante. Por quê? Por uma questão muito simples. Como ele é eterno, ele sabe que isso vai passar. Com o tempo isso passa, entendeu? Já teve outras experiências antes, essa experiência no momento está em andamento e outras esperam no futuro, então todas, né? O mantra diz, o seu destino está previsto, é o despertar. Portanto, dá sequência, porque o resultado final vai ser esse mesmo. Então, a suprema personalidade de Deus, ele sabe que o nosso destino final é o encontro com ele. Mas se nós estamos resistindo por algum tempo, isso é uma questão de tempo. Então, ele não fica em ansiedade, ou triste, ou deprimido, caso isso não aconteça no momento em que não está acontecendo. Mas acontecerá no futuro. E enquanto ele espera você tomar a sua decisão, ele curte o amor com os outros que já estão curtindo esse amor. Entendeu? Ele não fica assim carente. Ele não é carente. Ele é ansioso por amor, porque ele é adicto ao amor. Ele deseja o amor continuamente. Então, a fraqueza de Deus, se você quiser entender assim, seria a adicção dele pela sensação de experimentar amor continuamente. Então, ele está sempre desejando mais e mais e mais. Ele é insatisfeito em relação ao amor, no sentido de que ele quer mais e mais e mais. Mas ele é autossatisfeito porque o amor que ele tem já é o suficiente para ele curtir individualmente. Mas ele quer mais. Então, ele fica esperando que você, alma, chegue no ponto em que você também deseja amor. E aí, esse se torna um encontro entre os dois princípios, em que ambos estão em harmonia, estão unos, né? Estão fundidos entre si. E são dois seres que se amam. Agora, o amante, né? Quando não há esse princípio, tudo bem, não tem problema, dá tempo, porque o universo é eterno, em algum momento você vai se sentir desgastado, né, em relação à experiência da frustração, e é possível que você, nesse momento, se interesse por amor, e é nesse momento que o encontro se dá, entendeu? Bom, gente, eu preciso ir, porque hoje eu vou realizar uma cerimônia de fogo, e os meus pacientes já estão lá esperando, eu tenho que ir montar a arena. Eles vieram do Rio de Janeiro, um casal do Rio de Janeiro. De vez em quando ele entra aqui, é o João Paulo. Fiz o mapa dele já, é a segunda vez que eu faço o mapa dele. E da última vez nós abrimos o mapa, acho que foi em maio. E agora ele já veio com a namorada dele para já projetar aí para o casamento do futuro, né? Vamos ver o que vai dar. A cerimônia o fogo será lançado.